Vamos iniciar essa oração do diário de oração de hoje. Poderoso Deus, Criador do céu e terra, nesse momento, Senhor, nós te glorificamos, ó Pai. Nós bendizemos o teu santo nome. Nos prostramos diante de ti, agradecendo, Senhor, pela tua misericórdia. O Senhor concedeu mais um dia de vida, um dia de vitória, um dia de aprendizado, um dia de bênção, um dia de luta, Senhor amado, um dia de conquista para nós. Sabemos, ó Pai, que ao decorrer desse dia vamos aprender, sabemos que ao decorrer desse dia, Senhor, vamos passar por situações, mas bem certos que o Senhor estará conosco continuamente, em todos os momentos. Sabemos também que ao final da tarde, Senhor, ao findar da tarde, chegando à noite, nós vamos poder decretar, declarar e proclamar a tua fidelidade. Que o Evangelho esteja em nossa mente em todos os instantes, para que possamos distribuir essa bênção que nos foi dada, Senhor, que é a palavra da verdade, Cristo Jesus, o Salvador. Obrigado, Senhor, por esse encontro logo pela manhã, para que possamos aprender e ouvir da tua palavra e nos fortificar para prosseguir. Abençoa nossos irmãos que estão ouvindo, os que estão adentrando nessa sala de reunião, para que eles possam todos, juntamente conosco que já estamos, possam desfrutar, possam degustar, Senhor, desta palavra, cujo qual faz um efeito em nossas vidas transformador. Obrigado, Senhor, por ter concedido a nós esse privilégio de levar a tua palavra, esse privilégio de mostrar às pessoas que nos rodeiam, mostrar a tua grandeza, o que foi feito em nossas vidas, o testemunho, Senhor, daquilo que o Senhor tem feito, Senhor, que o Senhor está fazendo em nós. Obrigado, Senhor. Graças a Deus. Cumprimento os irmãos novamente, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Gostaria de saber se tem aqui na sala alguém que possa estar louvando o Senhor nesse momento. Amém, graça e paz. Bom dia. Bom dia. Vamos ao Senhor, Amém. digno de todo louvor e toda adoração. Desesperadamente anseio tua palavra, com todo o meu ser, e que nesse momento a tua palavra fale ao meu coração, ó Senhor. Meu desejo é te entregar todo o meu ser diante de ti, lindo, e que tua palavra tome o controle de tudo que sou, guiando minha vida à tua vontade. Senhor, eu irei, pois é tua palavra, tua palavra é minha força, tua palavra é minha espada, somente tua palavra, ó Deus, pode salvar as nações.
Tua palavra é o meu prazer, é a verdadeira luz, e confiando em tua palavra, eu viverei, e confiando em tua palavra, ó Deus, eu viverei. Deus nos colocou aqui dentro do pacto eterno, preparado desde o passado. Juntos aqui estamos nessa época pelo chamado que em Cristo foi revelado. Se entendemos a razão das nossas vidas, que é cumprir nossa missão divina, entregamos nossas vidas por seu reino e glória eterna. Juntos levantamos as mãos e somente no Evangelho seu povo viverá em união, e somente em oração seremos um. Restaura esse tempo uma vez mais, e somente no enchimento do Espírito para seu povo ter a mesma visão, e somente por missões cumpriremos o chamado. Restaura esse tempo uma vez mais, e somente por missões cumpriremos o chamado. Restaura esse tempo uma vez mais. A Deus toda a glória. Amém. Glória a Deus, minha irmã. Deus seja louvado. Nesse momento nós vamos ler o diário de oração. Como tema, as 24 orações dos que permaneceram, dos peregrinos e dos desbravadores, dos conquistadores. A referência bíblica se encontra no livro de Atos, capítulo 1, versículo 14, que diz a palavra do Senhor. Todos estes perseveraram unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e com Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Como fizeram os membros da igreja primitiva, eles foram unânimes em oração e com isso puderam vivenciar o que foi dito ali em Atos, capítulo 2, do versículo 17 ao 18, que diz: E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões, os vossos anciões terão sonhos. E sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Nisso, vemos que é muito importante entrar em profunda oração, até que possamos ver o futuro com a palavra
da pregação que ouvimos no domingo. Através das mensagens da Igreja Sede, podemos ver a direção para nossas vidas, a direção que vem de Deus. E com a palavra do diário de oração, podemos ver os sinais diariamente. Neste processo, quando vemos a palavra da mensagem da Igreja Regional, podemos rever e confirmar muitas coisas. E com a mensagem do culto núcleo, podemos organizar tudo o que temos durante a semana. Se perseverarmos na corrente da palavra de Deus, não há escolha a não ser viver as respostas e ter uma grande reviravolta em nossas vidas, porque vamos enxergar o mundo espiritual. As respostas sempre vêm de acordo com o mundo espiritual e com certeza darão frutos. E esses frutos da palavra são os que permanecerão, os peregrinos, os conquistadores, na verdade, os desbravadores. Primeiro ponto, aqueles que permaneceram são os que têm com firmeza o Evangelho. Os que permanecem não perdem a oração centrada na palavra, porque conhece o valor do Evangelho e as bênçãos do trono celestial. Por isso, os que permanecem descobrem o plano de Deus em qualquer situação e circunstância. Quando conhecemos o plano de Deus, certamente receberemos as respostas. Segundo ponto, os peregrinos que seguem a jornada de oração desfrutam do reino de Deus. Os peregrinos desfrutam da oração que transcende o tempo e o espaço. Nós oramos aqui e a oração ela ultrapassa o céu. Portanto, eles não se importam com nenhuma dificuldade ou problema. Por conhecerem o reino de Deus, eles prevaleceram sobre o reino de Satanás. E seja qual for a situação, estará tudo bem, porque podem surgir inúmeros problemas e em ambientes difíceis, são condições absolutas para Deus dar a resposta. Por isso, na jornada dos peregrinos, certamente irão experimentar a ação de graças e as muitas obras do Espírito Santo. No terceiro ponto diz assim: os desbravadores que derrotam as trevas. Eles têm como objetivo absoluto conquistar o campo e tirar as vidas de pessoas que estão nas trevas, levando elas ao Evangelho de Cristo. A oração de um desbravador é a oração que esmaga Satanás. Eles são embaixadores espirituais que explicam sobre Cristo. Eles são médicos espirituais, os vigias. Eles são aqueles que levam a cura. Em sua vida, na igreja, no trabalho, o desbravador, ele alcança respostas sem precedentes, que nunca serão repetidas, pois elas são únicas, respostas únicas. Se nós vivermos como remanescentes, peregrinos, desbravadores, conquistadores, teremos as respostas de 100 anos, de 1000 anos, e as respostas eternas, que não desaparecerão. Graças a Deus por essa palavra. Nós já lemos o diário de oração com uma explanação, né, com a explicação, para ficar bem claro. Nesse momento nós vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos por tudo o que tem operado em nós. Pedimos que hoje
tenhamos um tempo de excelência espiritual para reconhecermos o que tem feito para nós. E dessa forma nós vamos receber o poder que vem do alto, que vem de Ti, Senhor. Dá-nos força com a qual possamos levantar as pessoas com o Teu Evangelho. Nós oramos, Senhor, certos da vitória, e que a luz divina brilhe nos negócios, no emprego, no campo de todos os discípulos. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor por mais esse diário de oração. Nós vamos aos tópicos de orações. Eu tenho aqui o tópico de terça-feira. Nós vamos orar pelas igrejas e líderes que estão na aliança. Igreja de São Paulo, Paraná, Bahia, Salvador, Lauro de Freitas, Euclides da Cunha, Ceará, Fortaleza, Icapuí, Rio Grande do Norte, Mossoró, Pernambuco, Maranhão. Incluindo aqui, nós vamos orar pelo nosso Brasil incompleto. Eu vou pedir para que algum irmão venha nos ajudar. Irmão Edson Oliveira, pode nos ajudar com essa oração? Amém, irmão. Glória a Deus. Orar pelo Estado do Brasil, pelo Brasil. Amém. É isso. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus, Emmanuel, entra na tua presença, Pai, para pedir o melhor pastor na tua presença, agradecendo pela oportunidade de orar pelo Brasil, pelos estados do Brasil. Pai, toma em tuas mãos, Pai, todos os líderes, né, dos estados do Brasil, do nosso país, tá? E opera, Pai, com o teu poder, para que possamos receber bênçãos, Pai, grandes bênçãos do Senhor, sobre nossa nação. Que o seu poder seja manifestado no visível, Pai, em todas as nações do nosso país, todos os estados do Brasil, Pai, para a tua glória, Pai. Nós oramos, eu oro, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, graças a Deus. Vamos aqui mais um tópico de oração. Nós vamos orar para que seja realizado o movimento da palavra, a oração e evangelismo, movimento dos remanescentes, o culto e as conferências dos remanescentes. Nós vamos orar também pelo movimento de missões regionais e evangelização mundial. Vou pedir para o teu irmão estar nos ajudando nessa oração. Pastora Cida, pode nos ajudar? Amém, amém. Qual é o tópico, pastora Márcia? Eu vou repetir, um momentinho só. Nós vamos orar para realizar o movimento da palavra, oração e evangelismo, movimento dos remanescentes, as conferências, missões regionais e mundial. Amém. Senhor, nessa hora, em nome de Jesus, eu quero agradecer, Senhor Deus, por mais um dia, por tuas misericórdias terem sido derramadas sobre nossas vidas. E nesta hora eu apresento esse tópico de oração, pelo movimento da palavra, pelos remanescentes, Pai, aqui na nossa nação, também os remanescentes em cada canto onde se encontra. Senhor, que o Senhor levante cada dia mais remanescentes, com força, com poder e graça, com a centralidade de Cristo, para que nós possamos
alcançar as 277 nações. Eu oro, Pai, para o movimento, o ensinamento da Tua palavra genuína. Eu oro para que nós conseguimos, Senhor Deus, alcançar as 277 nações. Nos fortalece nesse dia de hoje, que esse movimento, Senhor Deus, do Evangelho, do evangelismo permaneça, Pai, em nós, no nosso coração, para que nós implantemos o reino de Deus e possamos alcançar as 277 nações. Eu oro por esse movimento, Pai, esse movimento de evangelização mundial. Eu oro, Senhor Deus, pelas conferências, Senhor, para que nós alcancemos e cheguemos, Pai, dentro do propósito do qual o Senhor já determinou, o propósito que já está escrito e determinado sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Obrigada, pastora. Outro tópico de oração essa semana é pela Suíça. Vou pedir para o pastor Fabiano nos ajudar com essa oração. Amém. Pai de graça, bom dia. Vamos orar. Pai, toda glória e honra a Ti, Senhor. Queremos apresentar a Ti a Suíça. Deus, toma esse país em Tuas mãos. Age grandiosamente, Senhor. Que o Teu reino seja estabelecido nessa nação e os discípulos absolutos sejam levantados, o movimento do Evangelho e do cenáculo seja estabelecido e cada região da Suíça vejamos, ó Pai, cenáculos, igrejas regionais. Assim, Deus, a glória seja manifestada, Senhor, para que através dos discípulos a cura espiritual alcance as pessoas dessa nação. Toda ação das trevas seja destruída, o engano, o ateísmo, as religiões que levam o engano, Senhor, que seja neutralizado. Age com Teu poder, Senhor, que haja discípulos com o desejo e a vocação para ir a essa nação e se estabelecer ali o sistema do Evangelho, Pai, e fazer o movimento de levantar discípulos em cada região, Senhor. Sim, te agradecemos em oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Vamos ao capítulo do dia, que se encontra no livro de Juízes, capítulo 11. Um momento que estou abrindo aqui. Juízes, capítulo 11, no versículo 1. Diz a palavra do Senhor. Era então Jefté, o gileadita, homem valoroso, porém filho de uma prostituta. Gileade era o pai dele. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos. Quando os filhos dela eram já grandes, expulsaram a Jefté. Eles disseram: não herdarás na casa do nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos juntaram-se a ele e saíam com ele. Passando algum tempo, os amonitas fizeram guerra a Israel, e estando eles a guerrear contra Israel, foram aos anciões de Gileade para trazer Jefté da terra de Tobi. Eles disseram: vem ser o nosso chefe para que combatamos contra os amonitas. Jefté, porém, respondeu aos anciões de Gileade: porventura não me odiastes e não me expulsastes da casa de meu pai? Por que, pois, agora viestes a mim
quando estais em aperto, responderam-lhes os anciões de Gileade. É por isso que tornamos a ti agora, para que venhas conosco e combatas contra os amonitas, e nos sejas por chefe sobre todos os habitantes de Gileade. Então Jefté disse aos anciões de Gileade: se me fizestes voltar para combater contra os amonitas, e o Senhor mos entregar diante de mim, então serei eu o vosso chefe. Responderam os anciões de Gileade a Jefté: o Senhor será testemunha entre nós de que faremos conforme a tua palavra. Assim Jefté foi com os anciões de Gileade, e o povo o pôs por cabeça de chefe sobre si, e Jefté falou todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. Depois de Jefté enviou mensageiros ao rei dos amonitas para lhe dizerem que há entre mim e ti, que viestes a mim para guerrear contra a minha terra? Respondeu o rei dos amonitas aos mensageiros de Jefté: é porque Israel, quando subiu do Egito, tomou a minha terra, desde Arnon até Jaboque e o Jordão. Restitui-me, pois agora essas terras em paz. Jefté, porém, tornou a enviar mensageiros ao rei dos amonitas. Disseram-lhe: assim diz Jefté: Israel não tomou a terra de Moabe, nem a terra dos amonitas. Mas quando Israel subiu do Egito, andando pelo deserto até o Mar Vermelho, e depois chegou a Cádiz, dali enviou mensageiros ao rei de Edom, e disseram-lhe: rogo-te que me deixes passar pela tua terra. Mas o rei de Edom não lhe deu ouvidos. Então enviou o rei de Moabe, o qual também não consentiu, e assim Israel ficou em Cádiz. Depois, andando pelo deserto, e rodeou a terra de Edom e a terra de Moabe, e veio pelo lado oriental da terra de Moabe, e acampou além de Arnon. Porém, não entrou no território de Moabe, pois pois o Arnon era o limite de Moabe. Israel enviou mensageiros a Sidom, rei dos amoreus, rei de Esbom, e disse-lhe: rogo-te que nos deixe passar pela sua terra até o meu lugar. Sion, porém, não se fiou a Israel para o deixar passar pelo seu território. Pelo contrário, ajuntando todo o seu povo, acampou em Jaza e combateu contra Israel. O Senhor Deus de Israel entregou Sion com todo o seu povo na mão de Israel, e os feriu e se apoderou de toda a terra dos amoreus que habitavam naquela região. Apoderou-se de todo o território dos amoreus, desde Arnon até Jaboque, e desde o deserto até Jordão. Assim, o Senhor Deus de Israel desapossou os amoreus de diante do seu povo, do povo de Israel. E possuirias tu esse território? Não possuirias tu o território daquele que queremos. Teu Deus desapossaste de diante de ti? Assim possuiremos nós o território de todos quanto o Senhor nosso Deus desapossar de diante de nós. Agora, és tu melhor do que Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe? Ousou eles jamais contender com Israel ou lhe mover guerra? Enquanto Israel habitou 300 anos em Esbrom e nas suas vilas, em Aroer
e nas suas vilas e em todas as cidades que estão ao longo de Arnon? Por que não o recuperastes naquele tempo? Não fui eu que pequei contra ti, és tu, porém, que usas de injustiça para comigo, fazendo-me guerra. O Senhor, que é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e os amonitas. Contudo, o rei dos amonitas não deu ouvidos à mensagem de Jefté e lhe enviou. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, de modo que ele passou por Gileade e Manassés, e chegando a Mispa de Gileade, ali foi ao encontro dos moabitas. Jefté fez um voto ao Senhor, dizendo: se tu me entregares na mão dos amonitas, qualquer que sair da porta. Peraí, eu vou retornar aqui no versículo 30. E Jefté fez um voto ao Senhor, dizendo: se tu me entregares na mão os amonitas, qualquer que saindo da porta de minha casa me vier ao encontro, quando eu vitorioso voltar dos amonitas, esse será do Senhor, eu o oferecerei em holocausto. Assim Jefté foi ao encontro dos amonitas a combater contra eles, e o Senhor nos entregou em suas mãos. E Jefté os feriu com grande mortandade, desde Aroer até chegar a Minite, 20 cidades até Abel-Queramim. Assim foram subjugados os amonitas pelos filhos de Israel. Quando Jefté chegou a Mispa, a sua casa, eis que sua filha lhe saiu ao encontro com adufes e com danças, e era ela a filha única. Além dela, não tinha outro filho nem filha. Logo que ele a viu, rasgou suas vestes e disse: ai de mim, filha minha, muito me abatestes, és tu a causa da minha desgraça, pois eu fiz um voto ao Senhor e não posso voltar atrás. Ela me respondeu: meu pai, me fizestes um voto ao Senhor, faze de mim conforme o teu voto, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos. E os filhos de Armon disse: mas ao seu pai concede-me somente isso, deixa-me por 2 meses para que eu vá e desça pelos montes chorando a minha virgindade para com a minha companheira. Disse ele: vai e deixa por ir 2 meses. Então ela se foi com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. E sucedeu que ao fim dos 2 meses tornou ela para seu pai, o qual cumpriu pela vontade que tinha feito, pelo voto que tinha feito, e ela não tinha conhecido o varão. Daí veio o costume de Israel de irem as filhas de Israel de ano em ano, lamentar pelo 4º dia da filha de Jefté, ou Geliabita. Louvado seja Deus pela palavra do Senhor. Aqui, um homem fez um voto e cumpriu na presença do Senhor. Nós temos realmente estar atento ao que prometemos. Nós temos que ficar atentos, sempre com a vontade de Deus sobre nossas vidas. Louvado seja Deus. Nós vamos agora ler o versículo de memorização da semana, que está em Jeremias 29, do versículo 11, que todos podemos orar, ler juntos esse versículo. Pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal,
para vos dar o futuro e uma esperança. Graças a Deus. Finalizando o diário de oração, nós vamos fazer essa oração final. Querido Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, por esse encontro que o Senhor marcou conosco para nos ensinar, nos alertar e nos direcionar. Senhor, a cada dia nós te agradecemos por essa capacitação e pelo teu evangelho verdadeiro que está em nós. Que possamos a cada dia distribuir, Senhor, o que nós estamos recebendo. Nos fortalece, nos dá graça, poder, Senhor, e que possamos a cada dia permanecer, sabendo que em qualquer circunstância o Senhor está conosco e nos direcionando ao que fazer. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Abençoa cada irmão que está nessa reunião e abençoa todos aqueles que estão ouvindo, que irão ouvir essa mensagem. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a vida do povo de Deus, que ora, clama e adora o Senhor continuamente. Desejo a todos a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Todos tenham um bom dia. Amém. Pai do Senhor, bom dia. Amém. Bom dia, paz. Até amanhã. Amém, meu irmão. Deus abençoe. Amém. Graças a Deus. Graça e paz. Bom dia, irmãos. Amém. Bom dia a todos os irmãos, graça e paz. Amém. Graça e a paz, bom dia a todos. Bom dia.